Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar início à apostila número 3 de História, capítulo 1, Os Indígenas Brasileiros, página 4. Então, vamos lá, na página 4. A professora Elaine propôs um desafio aos alunos na aula de História. Pediu que cada aluno contasse um pouco da origem e de alguns costumes e de seus conhecimentos familiares mais antigos. O primeiro a falar foi o Ita. Quem vai ser o primeiro? Eu conto primeiro sobre meus antepassados. E isso, Ita, eu tenho muita curiosidade sobre a sua cultura. Então, vamos começar. Sobre qual grupo Ita irá falar na aula? Bom, o Ita vai falar sobre os indígenas, né? O que você sabe sobre o grupo relatado por Ita? O que você sabe sobre os índios? Eles foram os primeiros habitantes do Brasil, que nós aprendemos o banho diário com os índios e que a gente se alimenta de peixe também devido a aprender com os índios. Então, conheça a seguir o que Ita contou à professora e aos colegas. Depois, comente o que você já sabia e o que aprendeu com ele. Os grupos indígenas no Brasil. Há pouco mais de 500 anos, estima-se que aqui havia de 3 a 5 milhões de indígenas. Eles representavam mais de 1.000 povos com línguas e culturas diferentes. Ita contou que as populações indígenas recebem seus nomes de acordo com as línguas faladas por cada uma. Cada língua faz parte de um ramo de línguas maior que, por sua vez, estão associados a um tronco linguístico, ou seja, uma língua que deu origem a todas as outras. Assim, a língua guarani faz parte da família de línguas tupi-guarani, que está ligada ao tronco tupi. Assim como os povos indígenas, o Brasil também tem uma língua, ou seja, um idioma, e graças a ela que as pessoas conseguem se comunicar. Qual é essa língua? Qual é a nossa língua, gente? É a língua portuguesa, né? Na região onde você mora, há algum tipo de expressão que faz parte da cultura do local? Se sim, qual é? Quando vocês falam, tudo vai acabar em pizza. Isso é uma expressão usada no nosso estado. Ou então, quando você fala, salvo pelo gongo, acabou. Então, também é uma expressão usada aqui em São Paulo. As paredes têm ouvido, chato de galocha, são expressões culturais usadas na nossa região. Você saberia dizer expressões de outras partes do Brasil que não são comuns no lugar onde você mora? Então, uma expressão usada no sul. No sul, eles costumam chamar o pão francês de cacetinho. Tá? Montar a cavalo, para eles, é ginetear. Eles vão ginetear, vão montar a cavalo. Tá? No centro-oeste, eles costumam dizer arruinou, em vez de piorou, arruinou, tá? Ou também chamam os carros de carreta. Aqui nós chamamos de carro, lá eles chamam de carreta. No norte, eles costumam falar brocado, está com fome. Estou brocado, estou com fome. Tá? São expressões. No nordeste, eles costumam falar buchuda, quando uma mulher está grávida. Eles chamam, a fulana está buchuda, quer dizer, ela está gestante, está grávida. Então, são expressões de alguns lugares do Brasil. Tá? No Brasil, tem dois grandes troncos linguísticos indígenas. Então, como o Ita disse, os índios têm os troncos linguísticos. Tem o tronco macro-gé e o tronco tupi. São duas árvores genealógicas de línguas, de povo, tá? Do povo indígena. São divididos. Entre os indígenas, desses dois grandes troncos linguísticos, havia algumas diferenças de costumes, hábitos e tradições. O grupo tupi praticava a caça, a pesca, a coleta de produtos naturais e, para complementar a alimentação, também plantavam pequenas hortas para consumo exclusivo da tribo. Os Guarani, os Tupiniquim e os Tupinambá são povos que pertencem ao tronco tupi. Você sabia? A coivara ou roça é uma prática antiga realizada pelos indígenas antes do plantio. Então, antes de plantar, eles costumavam fazer uma queima no local, queimar o local para tirar as plantas, os matos, né? E as árvores, para depois limpar o terreno onde seria feita a horta. Então, essa técnica era chamada de coivara, tá?
Os grupos tupi estavam distribuídos em áreas da Amazônia, do centro-oeste, em quase toda a costa do Brasil. Quando se fala em costa do Brasil, são as margens litorâneas, tá? São os estados onde tem mar, costa litorânea, costa do Brasil. Minha família é do grupo Chavante. A tribo dos meus antepassados faz parte do tronco linguístico Macrogé. Ita contou que, além dos Chavantes, outros exemplos de povos que fazem parte do tronco linguístico Macrogé são os Bororó, os Carajá e os Caipó. Essa população habitava o interior do território brasileiro. Então, eles viviam lá no centro do Brasil. No início, eles eram grupos caçadores, coletores, mas com o tempo aprenderam as técnicas da agricultura. Para os povos tupi e os macrogé, alguns hábitos e costumes eram semelhantes. Para ambos, a natureza era algo que fazia parte da vida da comunidade. Os rios e os recursos de água, por exemplo, eram muito importantes para o modo de vida dessas populações. Eles eram utilizados como fonte de alimento para o lazer e como via de transporte. Por que a natureza era importante para a vida das comunidades indígenas? Então, porque era da natureza que eles tiravam tudo para a sua sobrevivência. Por isso que a natureza é muito importante para eles. De que maneira você vê a importância da natureza nos dias de hoje? Bom, hoje em dia, a natureza continua sendo muito importante, porque é da natureza que vem a maior parte dos nossos alimentos, vem o oxigênio que respiramos, tá? Então, ela é muito importante. Os grupos indígenas viviam em comunidades, onde tudo que era coletado ou produzido era dividido igualmente entre todos. Eles podiam variar de tamanho e ser permanentes ou temporárias. As famílias eram a base da organização social da comunidade. Elas geralmente eram numerosas e o homem mais velho liderava o grupo. Todos respeitavam esse tipo de liderança e os chefes de cada família participavam de um conselho que ajudava o líder da aldeia a tomar as decisões. Nas comunidades indígenas, o trabalho era dividido entre tarefa dos homens e tarefa das mulheres. Geralmente, os homens eram responsáveis pela obtenção de alimento, a guerra e a organização da aldeia. As mulheres ficavam responsáveis pelo plantio nas roças, a confecção de alguns utensílios domésticos e o cuidado das crianças pequenas. Como é a organização das atividades em sua família? Ela é igual das aldeias indígenas? Escreva exemplos de semelhança e diferença. Então, na sua casa, pensa aí, as atividades é dividida? O pai faz uma coisa, a mamãe faz outra. Tem alguma semelhança ou diferença com a das aldeias indígenas? Então, responda para mim, é uma pergunta, uma resposta pessoal. Os modos de viver e a arte e a oralidade. Ita, o que você sabe sobre a arte dos grupos indígenas? Professora, você leu minha mente. Esse é o assunto que eu vou tratar agora. Ita explicou à turma que seu pai, em casa, sempre lhe contou os mitos e as lendas do povo Xavante. E disse que os povos indígenas costumam transmitir seus valores, sua história e seus conhecimentos por meio da tradição oral. Os mais velhos e experientes transmitem seus saberes para os mais jovens ao contar-lhes os mitos e realizar os cantos, as danças e os rituais. Todas essas manifestações fazem parte da cultura imaterial de um povo, do povo indígena, né? Seus pais costumam contar história para vocês? Como são elas? Compartilhe suas experiências com os colegas e professor. Então, depois vocês vão me dizer no Skype se os pais costumam contar história para vocês. E qual tipo de história? Como são elas? Conto de fadas, ou de terror? Tem muitos que gostam. Então, depois vocês vão me dizer que tipo de história, ou é história da família, história do passado, tá? Se é da cultura. Então, a arte realizada pelos povos indígenas no Brasil é bastante variada. Ela conta com elementos como a cerâmica, as pinturas corporais,
a confecção de cestos decorados, colares e objetos de uso comum, como brinquedos feitos de diferentes materiais. Então, nós temos aí nas imagens a pintura corporal, que é um tipo de arte, tá? O peão feito de semente de palmeira, também é um brinquedo. A lenda do parto da onça é contada por meio das bonecas da cultura Carajá. Todas essas formas de expressão artísticas formam a cultura material. A cultura indígena possui uma forte relação com os elementos do mundo natural, como os animais da floresta, as árvores, os rios e o mar. Os povos indígenas entendem que é preciso viver em harmonia com a natureza, pois ela é parte da cultura de todos, ela pertence a todos. Integrando com geografia. A turma de Ita, vamos lá. A turma de Ita estava gostando de saber tantas coisas sobre os indígenas, principalmente quando descobriu que, atualmente, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, no Brasil existem 305 povos indígenas, somando mais ou menos 890 mil pessoas. Otávio não sabia que essas populações estão presentes em quase todo o país. Ele achava que os indígenas viviam somente na floresta da Amazônia. Ita então apresentou a todos as seguintes informações que havia lido em um documento chamado Territórios e Povos Indígenas no Brasil. Quando observamos a distribuição das terras indígenas no Brasil, percebemos que 40% da população indígena vive em pequenos territórios que correspondem a somente 2% das terras indígenas. Estes pequenos territórios, em geral, estão em regiões litorâneas do Nordeste ao sul do país, onde o processo de colonização já acontece há muito tempo. Se o que o Otávio achava sobre a presença dos indígenas no Brasil estivesse correto, em que região eles estariam concentrados? Segundo o Otávio, eles estariam concentrados na região amazônica. Qual é o principal tipo de relevo da região assinalada na atividade anterior? Planícies, né? Na planície, de acordo com o texto, a parte da população indígena vive em regiões litorâneas. Qual é a forma de relevo predominante nessas regiões? No litoral, a forma de relevo predominante é as planícies. Conforme a sua resposta na atividade anterior, essa população indígena vive em áreas com predomínio de maior ou menor altitude? Menor, planície é baixa, tá? Porque é mais plana, ok? Bom, pessoal, ficamos por hoje até aí. Na próxima aula continuaremos.